Fala galera, Mr. Slayer. Bom, é... Bom, eu demorei bastante pra postar vídeo novo no canal. Mas, agora, né? Chega de férias, vai trabalhar, né? Então, aqui pra vocês, a história de God of War Ragnarok. Que até agora é o último jogo da franquia. Então, vamos nessa. A gente começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai receber as notificações dos próximos vídeos. Então, a história se passa 3 anos após God of War 2018. E no meio desses 3 anos, Kratos preparava Atreus para o Ragnarok, já que depois de matar Baldur, não parou de nevar. E aconteceu o fim do Winter, um evento que leva ao Ragnarok. Então o Atreus ele conseguiu aprender a controlar magia de gigantes, tudo, pá, e conseguiu lobos. E um desses lobos era Fenrir, que acabou adoecendo. Depois disso, Kratos e Atreus eles vão caçar para alimentar os seus lobos. Mas no meio do caminho eles são atacados por Freya, que quase pega eles. Mas, graças ao círculo de proteção que existia na floresta, Freya não conseguia chegar à casa dos dois. Depois disso, eles acabam chegando em casa e alimentam os lobos. Então, Atreus ele fica triste, pois Fenrir estava muito doente e estava prestes a morrer. Kratos fala que agora é a hora de deixar ele ir descansar. Então, Atreus ele acidentalmente usa uma magia de gigante e coloca a alma de Fenrir na sua faca. Depois disso, Kratos chama Atreus para treinar. Atreus fala que está cansado de sempre treinar. E ele fala que o destino de Loki não era ficar no bosque. Ele queria descobrir o seu próprio destino. Kratos não queria isso, pois ele estava preocupado com Atreus. O que ele procura as respostas que trariam ele a Ragnarok. Depois disso, Kratos vai tirar uma boa noite de sono. Mas aí, o Atreus acaba sumindo. Kratos vai atrás dele, então ele encontra um urso gigante. Kratos quase mata o urso, mas aí o urso se transforma em Atreus. Ou destransforma. Porque Atreus fala que depois que enterrou Fenrir, ele acabou ficando com raiva e acabou ativando uma magia de transformação, sem querer. Depois disso, eles voltam para casa. Mas aí Thor aparece na casa deles. Depois dessa aparição super fodástica, Thor, na verdade, só chegou lá para beber um idioma com Kratos. O Odin também aparece. Odin estava lá porque ele queria oferecer uma oferta para Kratos. Ele fala o seguinte, que se Kratos não entrasse no caminho de Asgard, não derramasse mais sangue a Aesir, e também falasse que se Atreus parasse de procurar Tyr, pois Atreus estava procurando Tyr escondido de Kratos, e ele falar que deixaria Kratos e seu filho em paz, deixaria Mimir com eles e impediria a Freya de matar Kratos. Kratos obviamente recusa, pois ele não confia em Odin. Então Odin fala para Thor lutar contra Kratos. Então os dois saem na porrada. Thor fala que Kratos deve pagar uma dívida de sangue contra ele. Então, no meio da luta, Kratos acaba perdendo o controle e dá um soco bem dado na cara do Thor. Depois desse soco, Thor fala que a dívida do Kratos estava paga e vai embora. Depois de volta para casa, com a ajuda dos anões Brock e Sindri, Atreus fala que Odin convidou ele para ir a Asgard.
Kratos pergunta por que Atreus estava procurando Tyr, em segredo ainda. Isso faz Kratos não ter mais a confiança de Atreus, pois ele estava escondendo uma coisa dele. Então Atreus decide mostrar a ele que, por ele ser um gigante, ele conseguiu abrir os santuários e ver eles com mais clareza. As profecias dos santuários. Depois de ver o santuário, Kratos e Atreus decidem ir até a casa dos anões, onde eles estavam entre os 9 reinos. Kratos decide ajudar Atreus a procurar Tyr, que as teorias diziam que ele estava em uma prisão em uma mina em Svartalfheim, o reino dos anões. Depois de chegar lá, eles encontram várias Aesir e tudo e conseguem encontrar Tyr, que estava preso. Eles soltam ele e Kratos convence Tyr que eles não estavam do lado de Odin. Então levam Tyr até a casa dos anões. Depois disso, Kratos ele pensa, ele se preocupa muito com Atreus e Atreus estava ouvindo escondido. Então ele decide falar com Freya em Midgard, escondido do seu pai de novo, com a ajuda de Sindri. Mas primeiro eles vão falar com Jormungandr sobre a profecia do Loki. Então o Jormungandr fala que o Loki estava destinado a ir para o Bosque de Ferro. Atreus não entende muito bem, então deixa quieto. Então ele vai falar com Freya. E ele acaba revelando tudo para ela. Revelando que os gigantes não existem mais. Falando também que ele era o último gigante vivo, Loki. Dizendo que também que acharam um Tyr. E que o Odin foi pra casa dele. Atreus se cansa de ouvir Atreus e deixa ele fugir. Depois disso, eles voltam para casa de novo. E Kratos fala que agora o próximo destino deles era Alfheim, pois tinha um santuário lá. Depois de ir para Alfheim, estava tendo uma guerra de novo entre os elfos luminosos e os elfos escuros. Os três saem na porrada com os dois elfos e acabam encontrando o santuário. E no santuário o Tyr viu que esse santuário ele lideraria os exércitos contra Asgard no Ragnarok. Asgard seria destruída, mas os outros reinos viveriam. Assim, o Ragnarok seria. Mostrando que a profecia de Groa estava errada e Odin estava sendo uma profecia falsa. Tyr se recusa a lutar na guerra. Kratos não acredita nas profecias dos gigantes, pois eles não eram sentados em nada disso. Depois disso, eles voltam para casa, mas aí encontram Mas aí então eles conversam sobre a profecia. Kratos, ele manda real pro Atreus, falando que ele estava cansado do Atreus sempre dizer que ele era o Loki. O Loki tem que fazer isso, o Loki aquilo, eu sou Loki, então eu tenho que seguir essa profecia. Aí o Kratos fala, você é o Atreus, meu filho. Nada mais, além disso. Então o Atreus, ele fica bravo e vai pro quarto. Ele fala que ele é sempre, o Kratos sempre impede ele, é sempre possível com ele. Por ele acreditar muito nas profecias. Então Sindri fala para ele dormir. Atreus dorme. E acaba sem querer usando uma magia de gigante e indo parar em Jotunheim, os reinos dos gigantes. Sem querer. E acaba parando no Bosque de Ferro. Eu vou chegar lá, ele encontra mais uma gigante, Angrboda, uma dos únicos gigantes que sobreviveram durante o ataque de Thor. Depois disso, Angrboda acaba mostrando o destino de Loki, mostrando que a profecia
ele enfrentaria um guerreiro misterioso. O Thor mataria o seu pai e ele serviria a Odin. Ele quer impedir, ainda depois de descobrir isso, logo Atreus quer impedir isso de qualquer forma. Depois de fazerem uma coisa lá e pá, Atreus acaba assim querer voltando para Midgard, na sua casa. E lá de onde estava o Kratos. Kratos fala que Atreus sumiu por 2 dias. Aí então fala por que Atreus não conta a verdade para ele. Atreus fala, você tinha segredos, a minha mãe também tinha segredos, eu também tenho segredos. Aí então eles são atacados por mortos-vivos e acabam sendo atacados por uma valquíria. Aí então eles descobrem que essa valquíria na verdade é a Freya. Aí então depois, quando ela tava prestes a matar o Kratos, o Atreus perde o controle, vira urso e ataca ela. Depois desse ataque, Kratos para o Atreus e Freya acaba decidindo usar os dois. Pois eles iriam ir para Vanaheim, pois lá estava uma maldição que impedia que a Freya isse para os 9 reinos. Depois disso, Kratos e Freya vão para os 9 reinos. Kratos manda o Rael para Atreus. É o seguinte, vou ajudar a Freya lá. Quando eu voltar, você vai falar tudo pra mim. Onde você estava, o que você fez. Depois disso, eles acabam encontrando a organização de Alfheim, que era liderada por Fenrir, o irmão de Freya. Ele achava que Kratos era um deus incluso de Asgard. Mas aí a Freya chega lá e fala para eles que vieram lhe ajudar. Então, com a ajuda de Kratos, eles conseguem quebrar as raízes que aprisionavam a Freya. Então, elas ajudam a derrotar uma criatura lá que estava impedindo isso. Depois de matar a criatura, a Freya se solta finalmente e fica livre. Então Freya entende que a vingança dela não era contra Kratos, e sim contra Odin. Então ela só decide se aliar a Kratos. Depois disso, os dois voltam para a casa dos anões. E lá, o Kratos briga com Atreus e fala sobre suas mentiras. Atreus fica bolado e vira o urso de novo. E acaba indo para Midgard. Depois disso, ele encontra um corvo de Odin e deixa eles levarem para Asgard. Então depois de ir para Asgard, ele acaba subindo até o topo. Encontra vários Midgardianos, continua subindo até a torre, o muro de Asgard. E encontra Heimdall, o guardião de Asgard. Depois de encontrar ele, Heimdall não gosta muito de Atreus, pois o poder principal de Heimdall é ler mentes. E ele leu a mente de Atreus, vendo que, na verdade, a intenção dele não era o de confiar em Odin. Então, depois disso, ele tenta impedir Atreus de ver o pai de todos, mas aí o Thor aparece e afasta ele. Depois disso, ele troca as roupas de Atreus e Atreus conhece a filha de Thor, Tord, a irmã de Magni, a irmã mais nova de Magni e Modi. Depois disso, Atreus descobre que tudo que era mais importante para Odin, mais do que Ragnarok, tudo, era uma máscara e uma fenda. Que a Odin explica que quando ele era jovem, ele matou o Grendel, eu não sei se é o nome dele assim, o primeiro gigante que já existiu. A morte dele causou uma fenda. Aí então, quando ele viu que a fenda tinha um ser misterioso. Quando ele viu, ele ia perder um olho. Bom, isso é uma das histórias. Depois disso, Atreus não. Depois disso, ele encontrou um pedaço da máscara que Sonic estava com a fenda.
Então, ele percebeu que o Loki era útil para a máscara. Então, por isso que ele pediu a ajuda do Loki, convidou ele para Asgard, para ajudar eles com a máscara. Que ele achava que com a máscara eles poderiam ter a resposta infinita, a resposta de todas as perguntas que existiam. Depois disso, o Atreus ele encontra o pedaço da máscara e continua ajudando o Odin. Enquanto isso, Kratos ele decide ver as Nornas, que são tipo as irmãs do destino da mitologia nórdica. Depois de ver lá, eles acabam descobrindo que Atreus está em Asgard. E a profecia seguia, onde Kratos ele mataria Heimdall. Depois disso, Ragnarok começaria e seria o fim de tudo. Aí então, Kratos ele enfrenta os inimigos e decide criar uma lança para proteger Atreus. Então eles pegam o Gleipnir, que é um anel que tipo, ele consegue criar vários clones de si mesmo. E eles vão até a Dama, que é uma deusa dos anões. É uma sereia. Uma sereia que consegue criar armas abençoadas. Então a ideia deles era criar uma arma forte com o Gleipnir. Que assim o Kratos conseguiria ter uma vantagem contra Heimdall. Então ele vai com o Brock. Depois de criarem a lança Gleipnir, o Brock descobre que na verdade ele tinha morrido. E que sim, ele mentiu pra ele esse tempo todo. Que foi até Helheim coletar as almas de Brock. Então Kratos dá uma lição de moral em Brock. De nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa, não a forma. Então Brock acaba dando uma benção pra lança. E eles acabam indo de volta para a casa dos anões. Casa dos anões, é. No meio do caminho de Svartalfheim, Kratos encontra Odin. Então eles conversam lá e Odin tenta fazer Kratos perder o controle. Porque, é assim. Mas Kratos não se rebela. Depois disso, Kratos fica pensando em como iria para Asgard. Mas as ideias não foram boas. Depois disso, a história corta de novo para Atreus. Então, eles decidem ir para Helheim, pois Atreus traduziu que a máscara está lá. Só que foi engano e eles acabam acidentalmente libertando Garm, um cachorro que abre fendas em todos os reinos. Depois disso, Atreus, vendo a merda que ele fez, ele decide voltar. Depois que ele voltou, ele vai até a casa dos anões e encontra o seu pai. Aí então ele pede ajuda do seu pai para conseguir derrotar a fera, o Garm. Mas então, como a fera era imortal, Atreus decide colocar a alma de Fenrir no cachorro. Assim, Garm virou o Fenrir. Depois disso, os dois, Atreus e Kratos, se entendem. Depois que se entenderam, a Freya vai até Alfheim ajudar o seu irmão. Kratos e Atreus fazem alguns favores e vão lá junto com ela. Depois disso, Fenrir acaba sendo levado por as guardiãs. E Kratos e a Freya vão ajudar lá. E eles devolvem a lua de Skoll e Hat, os dois lobos lá. Perseguem a lua, assim como a profecia. Depois disso, eles acabam encontrando... Atreus vai lá resgatar o Fenrir. Mas aí então, Freya vai com Kratos. Eles acabam encontrando Heimdall. Então, Kratos tenta ao máximo poupar Heimdall. Só que
ele não teve escolha, perdeu o controle e Kratos acaba matando o reino. Ele fica indignado, pois, tipo, não porque ele matou um reino, e sim porque ele matou do jeito que era antes, com raiva, sem piedade. Depois disso, eles salvam Fenrir e vão atacar a Casa dos Anões de novo. Depois de cumprir alguns valores, eles falam sobre a máscara e tudo. E Atreus fala que ele tem que voltar para ver mais sobre a máscara. Então Kratos deixa ele voltar e ele volta para Asgard. Depois disso, ele descobre onde realmente a máscara estava, que era em Niflheim. Depois de eles irem para Niflheim, junto de Thor, ele acaba completando a máscara. Só que aí a esposa de Thor, que não gostava do Atreus, por ele matou, ele junto com seu pai matou os 2 filhos dela. Sif, ela leva os Valkyries para prender o Atreus. Só que aí Odin impede ele porque ele precisa do garoto. Mas aí então, o Thor ele acaba perdendo o controle, quase mata o Atreus. Só que ele volta com a pedra mágica lá. Depois disso, eles voltam para casa dos anões. E Tyr, que não fez absolutamente porra nenhuma durante o jogo todo, fala: eu vou levar vocês para Asgard, eu vou ajudar vocês dessa vez. Mas aí então o Brock começa a suspeitar. E ele fala tudo lá e tal. Aí então o Tyr pega uma faca e mata o Brock. E o Tyr na verdade era Odin o tempo todo. Não tinha Tyr, só Odin o tempo todo. Ele tenta pegar a máscara, só que o Kratos impede. Mas a consequência, o Brock morreu. E o Sindri nunca. O Sindri ficava mais puto ainda com o Atreus e o Kratos. E o Atreus e o Kratos consideravam ele família. Só que agora, né? Depois disso, eles decidem ir pro Ragnarok. Eles chamam o Surtur. E o Surtur fala que ele não vai ajudar. Pois ele não quer sacrificar a esposa dele pra virar o Ragnarok. Mas depois ele vê as lâminas do Kratos, ele coloca o fogo dele nas lâminas e aí então coloca as lâminas no peito do cara. Assim ele vira o Ragnarok. Aí então Kratos ele decide fazer o Ragnarok. Ele vira o general de guerra. Por vingança do Brock. Mas então depois de ver inocentes Midgardianos morrerem, eles decidem parar com a guerra e impedir o Ragnarok. Mas aí então o Thor se junta a Atreus, vendo toda a merda que o pai de todos estava fazendo. E Kratos acaba enfrentando o Thor com um poder máximo, com a lâmina da Altumir, as lâminas dos caos, o machado Leviatã, tudo. Eu vou te dar uma coça no Thor. Kratos fala que ele tem que ser melhor pelo bem da filha dele. Aí então Thor vê toda a merda que ele causou, tudo que ele fez. Aí então Odin aparece e fala: irmão, você não pensa, eu penso, você vai ter que matar. É assim que funciona. Aí então o Thor nega mais para trabalhar com Odin. O Odin acaba matando o Thor. Depois disso, depois de matar o Thor, o Kratos e o Atreus lutam contra o Odin. Aí então a Fêria aparece e ajuda os cabras. Aí então o Atreus decide quebrar a máscara e assim a fenda se fecha. Aí o Odin ia ficar mais puto ainda e ativa todos os hacks que ele tinha. Mas ele acaba perdendo. Aí eles acabam derrotando o Odin. Depois disso, eles não conseguem impedir o Ragnarok de acontecer. Mas graças a Angrboda, que achou o Fenrir, e com as fendas do Fenrir, eles conseguiram salvar vários Midgardianos.
e todos lá. Só que, infelizmente, o preço foi que Fenrir, o irmão da Fúria, se sacrificou. Depois disso, eles acabam voltando para um lugar lá, um esconderijo de Midgard. Então que eles encontram um santuário e vem a profecia, aonde a mãe de Atreus e a esposa de Kratos acabou enfrentando os gigantes e abandonou o caminho deles. Então depois do tal feito dela, Atreus fala com seu pai, falando que os gigantes não foram extintos totalmente. Existiam outros gigantes vivos, só que eles não estavam em nenhum dos 9 reinos. Então ele decidiu sair da mitologia nórdica e procurar por eles. Kratos deixou, e assim, depois que Atreus foi embora, Kratos encontrou um segundo santuário. Depois de abrir, não só contava a história da Frey, contava a história do Kratos, mostrando o que aconteceu no passado, onde Kratos ele saiu da mitologia grega e foi para a mitologia nórdica, que aconteceu no passado. No presente, ele enfrentou o Thor, que aconteceu no presente. E no futuro, foi mostrada uma imagem que Kratos nunca acreditou, que o deus da guerra seria amado. Kratos fica indignado. Então, junto com Freya e Mimir, eles decidem recomeçar com os 9 reinos. Então eles fazem vários favores, tudo pá. Mas aí o mais importante, eles vão pro funeral de Brock. Depois do funeral de Brock, o Sindri acabou na história. Então, essa foi a história de God of War Ragnarok. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, valeu, fui, tchau.